Meu filho, minha filha, chegou novembro, o penúltimo mês do ano. Eu sei bem o que muitos estão sentindo neste momento. Um cansaço profundo, quase um esgotamento de 2025. A tentação é enorme de apenas empurrar com a barriga, de ligar o piloto automático e ficar na sala de espera ansiosa por dezembro, pelas festas, ou pior, esperar que 2026, magicamente, resolva todos os nossos problemas. Nós olhamos para este mês como um corredor cinzento antes do verdadeiro ano novo. Mas e se eu lhe dissesse que estes 30 dias de novembro são, na verdade, o período mais importante e decisivo do seu ano? E se essa fadiga for, na verdade, um chamado de Deus? Se você também se sente cansado, mas busca uma mudança real, já se inscreva aqui no canal para fazermos essa jornada juntos. Me diga nos comentários de qual cidade você me escuta, para que eu saiba até onde essa mensagem de esperança está chegando. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Você se olha no espelho e lá no fundo vê a mesma pessoa de janeiro, lutando com as mesmas dificuldades espirituais, carregando as mesmas bagagens antigas. Você tem medo de pular as 7 ondas e na primeira semana de 2026 já estar repetindo os velhos padrões, carregando os entulhos de 2025. Meu querido, nós desejamos um ano novo, mas com uma alma velha, isso é impossível. A transformação espiritual não é um evento mágico que acontece à meia-noite do dia 31. Ela é um processo disciplinado que precisa começar agora. Hoje, vamos entender como Deus nos ensina a usar novembro não como uma espera, mas como uma preparação ativa. Fique comigo, pois hoje eu vou lhe apresentar um método, uma faxina espiritual de 30 dias para garantir que 2026 seja verdadeiramente. A palavra de Deus nos ilumina sobre isso com Romanos, o diagnóstico não vos... Exatamente isto. Não aceitar o piloto automático de novembro, não se conformar com esse cansaço espiritual que o mundo diz ser normal no fim do ano. E a cura é a metanoia, a transformação, a renovação do entendimento. E essa renovação é urgente. Em Efésios, o mesmo Paulo nos adverte. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é o nosso chamado para novembro. É resgatar estes 30 dias das mãos da preguiça e da ansiedade e usá-los sabiamente. E como usamos esse tempo sabiamente? A Bíblia nos dá a imagem perfeita, a preparação no deserto. Em Lucas, lemos a voz de João Batista, que preparava a vinda do Messias, citando o profeta. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meu filho, minha filha, o que é o nosso novembro senão um deserto de 30 dias? É o tempo que Deus nos dá para preparar o caminho, para a graça que Ele quer derramar em 2026. Precisamos endireitar as veredas da nossa alma. Que veredas são essas? São os caminhos tortos do rancor que guardamos de 2025. Os vales da nossa tristeza e pessimismo, os montes do nosso orgulho. Não podemos esperar um ano novo se o terreno da nossa alma estiver cheio de entulho. Jesus foi ainda mais direto sobre o perigo de deixar a preparação para a última hora. Lembre-se da parábola das 10 virgens, em Mateus 25. 5 eram prudentes, 5 eram nécias, tolas. Todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo. A diferença fatal estava no versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. O que é o azeite, meu querido? É a graça, é a intimidade, é a preparação diária, é a oração, a penitência, a caridade. Quando o noivo, a nova oportunidade, o ano novo, chegou, as nécias que viviam no piloto automático não tinham azeite. Elas não puderam comprar na última hora. A lição é dura, mas clara. A graça de 2026 não pode ser improvisada no dia 31 de dezembro. Ela é acumulada na disciplina diária de novembro. Portanto, a revelação bíblica para nós hoje é esta. O seu futuro espiritual é construído na forma como você vive o seu presente. Remir o tempo, Efésios, é a nossa missão. Renovar o entendimento, Romanos, é a nossa decisão. Preparar o caminho, Lucas, é a nossa tarefa. E guardar o azeite, Mateus, é a nossa urgência. Este novembro não é uma sala de espera, é o canteiro de obras da sua alma. Deus está lhe dando 30 dias, não para esperar 2026 chegar, mas para construir a estrada pela qual as bênçãos de 2026 irão passar. É o tempo de fazermos a nossa faxina espiritual, de arar o terreno da alma, para que as sementes do novo ano possam, enfim, brotar. Estou aqui, meu irmão, minha irmã, como seu diretor espiritual neste novembro, para lhe propor um caminho prático. Chamei-o de o método dos 30 dias para renovar a alma. Não é nada mágico, é a sabedoria da Santa Igreja condensada. Para endireitar as veredas, como disse João Batista, precisamos de disciplina. E essa disciplina se apoia em 3 pilares clássicos que praticaremos intensamente. Oração, que é o nosso relacionamento com Deus. Penitência, que é a purificação da nossa alma. E caridade, que é a ação que transborda dessa transformação.
Vamos usar este novembro para fazer uma verdadeira faxina espiritual. Se você está cansado de começar janeiros com uma alma velha, este é o seu roteiro. Este é o seu deserto de 30 dias, para se preparar para a Terra Prometida de 2026. O primeiro pilar, o alicerce de tudo, é o despertar da alma, a oração. Mas não a oração corrida, de quem pede a bênção e sai correndo. Falo da oração de intimidade. Como podemos renovar o entendimento? Romanos 12:2. Se não paramos para ouvir aquele que nos renova. A oração é o pilar do relacionamento. Antes de começar a faxina da casa, você precisa conversar com o dono da casa. Ele lhe mostrará, com amor, o que precisa ser limpo e o que precisa ser valorizado. Nestes 30 dias, o nosso primeiro compromisso, diário e negociável, será dar a Deus não as sobras do nosso tempo, mas o melhor dele, as primícias. É a decisão de parar e ouvir, de encher a nossa lâmpada com o azeite da sua presença, antes que o dia nos consuma. E como faremos isso na prática? O desafio é simples, mas profundo. 15 minutos de Lectio Divina, leitura orante, todos os dias. Minha sugestão é que você pegue o Evangelho de São Marcos. É um evangelho curto, direto, cheio de ação. Comece amanhã, no capítulo 1. Não é para ler como quem lê notícias. É para saborear a palavra. Faça os 4 passos simples da tradição. Primeiro, leia o que o texto diz. Segundo, medite o que o texto diz para mim. Terceiro, ore o que o texto me faz dizer a Deus. E quarto, contemple. Apenas fique em silêncio na presença dele. Estes 15 minutos de azeite diário serão a força que sustentará toda a sua transformação neste mês. Pode parecer difícil criar uma rotina com o cansaço de 2025, mas o grande São Bento de Núrcia, pai da vida, monástica no Ocidente, nos ensinou que a disciplina espiritual não é uma prisão, mas o caminho para a verdadeira liberdade. A sua famosa regra, resumida no lema Ora et Labora, reza e trabalha, coloca a oração como a estrutura central que dá sentido a todo o trabalho do dia. Nestes 30 dias, sua Lectio Divina será o seu Ora. A disciplina de São Bento organiza a alma, acalma a ansiedade e coloca Deus no centro de tudo. Vamos encarar este novembro como um noviciado espiritual, onde a ordem da Desmeta, nossa oração diária colocará em ordem todo o resto da nossa vida. O segundo pilar é a consequência direta do primeiro. Depois de ouvir a voz de Deus na oração, começamos a enxergar a sujeira do nosso templo interior. É o pilar da limpeza do templo, a penitência. E meu filho, qual é o entulho mais comum, mais tóxico que acumulamos em 2025? É a murmuração, a reclamação, aquele reclamar que é clamar 2 vezes pela coisa ruim. Reclamamos do tempo, do trânsito, do chefe, da família. A murmuração é a voz do deserto que sente saudade do Egito, da escravidão. Ela é o oposto exato da gratidão. Ela envenena a alma e nos impede de ver as bênçãos que já temos, mantendo-nos presos no cansaço e na frustração. O nosso desafio prático de penitência para novembro será, portanto, o jejum de murmuração. É um jejum da língua, meu querido. Durante 30 dias, vamos nos policiar ativamente. Toda vez que o impulso de reclamar, de falar mal, de fofocar ou de se lamentar vier à sua boca, você vai parar, vai respirar fundo. E você vai trocar a murmuração por uma jaculatória, por uma oração de gratidão. Ah, que trânsito horrível! Pare, troque por: Senhor, obrigado pelo carro que tenho. Meu chefe me irrita. Troque por: Senhor, obrigado pelo emprego que tenho e peço paciência. É purificar o verbo, é limpar o templo, uma reclamação de cada vez. O Papa Francisco fala disso com uma sabedoria pastoral imensa. Ele nos alerta constantemente sobre o perigo da murmuração, da fofoca, que ele chama de terrorismo, dentro da comunidade e da alma. O Papa diz que a murmuração é um veneno, uma doença que envenena a alma e entristece o Espírito Santo. Ela não resolve problema algum, ela apenas espalha a escuridão e a negatividade. Ao fazermos o jejum de murmuração nestes 30 dias, estamos atendendo a esse apelo. Estamos escolhendo ser fonte de bênção, e não de veneno. Estamos literalmente limpando o ar da nossa casa, do trabalho e principalmente do nosso próprio coração, para que 2026 possa respirar um ar novo. Finalmente, o terceiro pilar, a semente de 2026, a caridade. Uma faxina espiritual que fica só para dentro não está completa. A fé sem obras é morta, nos diz São Tiago. A transformação precisa transbordar. Depois de nos enchermos de Deus na oração, pilar 1, e de nos limparmos da murmuração na penitência, pilar 2, precisamos agir. Este pilar é o que ara o terreno de 2026. É o que planta as sementes do bem. O desafio prático é uma boa obra, anônima por dia. Não precisa ser algo grande.
não é para postar na rede social, é entre você e Deus. É a semente que você planta hoje, em segredo, e que Deus fará germinar em bênçãos visíveis no próximo ano. A mestra deste pilar é a nossa amada Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nos ensinou a pequena via. Santa Teresinha provou que a santidade não está em feitos extraordinários, mas em não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra. Aproveitar-se de todas as menores coisas e fazê-las por amor. É exatamente isso. A sua boa obra anônima pode ser um telefonema para aquele parente esquecido, uma doação silenciosa, rezar por alguém que o irritou, ao invés de murmurar, ou simplesmente sorrir com bondade para quem lhe atende. São estes pequenos atos de amor que preparam um 2026 verdadeiramente novo. Se você aceita este método de 30 dias, escreva com fé nos comentários. Nestes 30 dias, meu espírito se renova e meu 2026 se prepara em Deus. Meu irmão, minha irmã, aqui estamos. Novembro está à nossa frente. São 30 dias. E esta é a encruzilhada espiritual do seu ano. De um lado está o caminho largo do piloto automático, o corredor cinzento do cansaço de 2025, que termina em um 2026 exatamente igual. Do outro está esta vereda estreita do deserto, o caminho da disciplina e da intenção. Este é o momento da decisão. A parábola das virgens, que lemos em Mateus 25, não é uma história de ninar, é um alarme urgente de Deus para nós. O azeite da graça, da intimidade, da preparação, não pode ser comprado na última hora. O momento de encher as nossas lâmpadas é agora. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar este tempo precioso que Deus está nos dando. Imagine, por um instante, como será o dia 1º de janeiro de 2026. Imagine a sensação de leveza. Imagine você acordar naquele dia, olhar no espelho e ver uma pessoa verdadeiramente renovada. Não por causa da cor da roupa que você usou na virada, mas porque você passou 30 dias arando o terreno da sua alma. Imagine olhar para trás e ver que você não apenas sobreviveu a novembro, mas santificou esse tempo. Você limpou o templo do seu coração da murmuração. Você aprofundou sua amizade com Cristo na oração diária. Você plantou 30 sementes de caridade que já começam a brotar. Isso não é um sonho, meu querido. É a promessa de Deus para quem decide remir o tempo. É o fruto real deste método que estamos abraçando. Mas, e este é o ponto mais importante de toda a nossa conversa, nós não temos forças para fazer isso sozinhos. Nossa força de vontade humana é fraca. Ela falha no 3º dia, diante da primeira dificuldade ou do cansaço acumulado. O jejum de murmuração parece impossível quando tudo dá errado. A oração parece difícil quando a cama está quente. É por isso que este método dos 30 dias não é um programa de autoajuda, é uma obra espiritual. E para que ela funcione, ela precisa ser ungida, sustentada e selada pela graça de Deus. Antes de darmos o primeiro passo, precisamos nos colocar de joelhos e pedir a Ele o dom da perseverança. Vamos agora consagrar este tempo, este esforço, nas mãos dele. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti este mês de novembro. Eu te apresento o meu cansaço de 2025, a minha fadiga espiritual e a minha tentação de viver no piloto. Reconheço, Senhor, que muitas vezes eu reclamei por um ano novo, mas fui preguiçoso para construir uma alma nova. Eu te peço perdão pelas vezes em que desperdicei o tempo, o Kairos, que Tu me deste. Mas hoje, Pai, com o coração cheio de esperança, eu aceito o Teu chamado. Eu aceito este método dos 30 dias, não como um fardo, mas como o caminho de preparação que Tu desenhaste para mim. Eu consagro a Ti cada um destes próximos dias, cada esforço, cada oração e cada sacrifício. Eu te entrego este deserto de 30 dias. Senhor Jesus, Mestre da disciplina e do amor, eu peço a Tua graça para perseverar. Sozinho, eu sei que vou falhar. Dá-me forças para o pilar da oração. Que a Tua palavra, no Evangelho de Marcos, seja a minha luz e o meu alimento diário. O azeite que enche a minha lâmpada. Dá-me humildade para o pilar da penitência. Cerra os meus lábios para a murmuração, para a reclamação e para a fofoca. Concede-me um coração grato, capaz de transformar cada queixa em louvor, limpando o templo da minha alma. Dá-me olhos atentos para o pilar da caridade. Inspira-me, como Santa Teresinha, a plantar pequenas sementes de amor anônimo todos os dias, preparando o terreno de 2026 com generosidade e silêncio. Espírito Santo de Deus, fonte de toda renovação, sopra sobre mim. Vem e renova o meu entendimento, como nos ensinou São Paulo. Quebra o meu conformismo. Dá-me a coragem das virgens prudentes. Eu não quero chegar em janeiro de mãos vazias. Por isso, eu te peço, sustenta-me. E agora, meu filho, minha filha, aí no seu lugar, com toda a sua decisão, repita esta frase mantra no seu coração ou escreva aqui nos comentários como um selo da sua decisão. Nestes 30 dias, meu espírito se renova e meu 2026 se prepara em Deus.
Que a tua bênção nos acompanhe nesta jornada de transformação. Amém. Portanto, meu querido filho, minha querida filha, a decisão está tomada e o caminho está traçado. O seu 2026 começa hoje, na sua coragem de viver este novembro de forma intencional, remindo o tempo que Deus lhe deu. Não tenha medo da disciplina deste método dos 30 dias. A disciplina espiritual é apenas o amor levado a sério. É o caminho para a verdadeira liberdade interior. Tenha medo, isso sim, de chegar a janeiro com uma alma velha, de repetir os mesmos padrões, cansaços e murmurações de 2025. A transformação não é um evento mágico na virada do ano. É este processo de preparar o caminho que abraçamos agora. Comece hoje. Não espere o dia seguinte, a sua primeira oração, o seu primeiro jejum, de uma primeira boa obra à noite. Se esta mensagem e este falaram a oração, compartilhe com alguém que você ama e que também merece um 2026 verdadeiramente novo. E se você quer continuar firme nesta jornada, inscreva-se aqui no canal para receber mais conselhos diários do Padre Marcelinho e não esqueça de curtir o vídeo. Que Deus abençoe a sua decisão e a sua perseverança.